Bom, então, nós já estudamos sobre as frações de um inteiro, a gente já viu sobre frações de uma quantidade, já aprendemos a fazer o cálculo, né? Já aprendemos a tornar as frações equivalentes, aprendemos nas últimas aulas que para comparar uma fração com a outra, a gente precisa tornar as frações com o mesmo denominador, né? Para facilitar quando ela tem denominador diferente. E hoje nós vamos aprender a fazer adição e subtração de fração. Então, quando eu tenho uma fração que tem o denominador igual, é super simples eu fazer a adição e a subtração, porque eu vou manter o denominador e vou fazer o cálculo somente do meu numerador. Então, se for um cálculo de adição de um número, por exemplo, 3/5 mais 2/5, eu vou ficar lá com 5/5, um inteiro, no caso, né? Mas, se eu tiver uma fração em que eu tenho lá 2/3 e 4/5, então eu vou ter que tornar aquelas duas frações, eu vou ter que achar frações que tornar as duas com uma fração, com um denominador em comum, né? E aí, como que a gente vai fazer isso? Então, vocês podem estar pegando a apostila para acompanhar mais ou menos. Lá na página 170, onde nós temos ali a adição e subtração com frações de denominadores iguais, né? E aí, como eu disse para vocês, a gente vai conservar o denominador e vai subtrair ou vai adicionar os numeradores. Então, aqui na página 171, está mostrando uma questão em que na padaria, uma torta de frango foi dividida em 10 pedaços iguais. Durante a manhã foram vendidos 4 décimos e durante a tarde 5 décimos. Que fração representa a porção da torta vendida ao final do dia? Então, tem que juntar o que foi vendido de manhã e o que foi vendido à tarde, né? Página 171 aqui. Pode abrir o áudio. Ô, professora, eu não consegui entender muito essas atividades da fração. Eu parei na 162 e eu não consegui entender bem. Então, só que eu vou te falar, você faltou na aula e a gente já fez a correção dessa daqui, tá? O dia que a gente fez a correção que a Pro explicou, você não assistiu a aula, tá no YouTube, tá? Tá. Nós já finalizamos todas essas correções e explicações. Então, vamos lá agora para a página 171. Então, se foram vendidos 4 décimos de manhã e 5 décimos à tarde, como que vai ficar esse cálculo? Matheus, Guilherme Alves, Guilherme Velasque, Yuri. Professor, vai colocar 4 dividido por 10 e depois vai fazer uma outra conta, 5 dividido por 10. E daí, como o 5 e o 4 é menor, coloca um zero do lado. E daí, já embaixo da chave, coloca o zero, vírgula. Então, Matheus, só que a gente está falando de fração, adição de fração. Então, eu não quero que faça o cálculo da divisão, eu quero que você faça com a fração. Como que vai ficar esse cálculo fração mais fração? Pode falar, Regiori. Vai ser o 5 mais 4 e o décimo. Mas só o 5? E só o 4? Acho que vai ser só o 5 e o 4 mesmo. Para ficar uma fração, eu coloco só o 5 e o 4? Qual que é a fração do 5 e do 4? A respeito dessa torta de frango que foi dividida em 10 pedaços. E aí, quinto ano? Eu acho que vai ser 9 décimos. Então, mas para chegar nos 9 décimos, que cálculo que você fez? Eu tenho que pegar o 5 mais 4, que vai dar 9,
Tá só E o 10? aí, não é uma fração? Eu leio assim a fração? 5? Como que eu Não, leio essa 5 fração? décimos. Ah, então eu vou pegar o que foi vendido de manhã, que foi 4 décimos, e vou somar com o que foi vendido à tarde, que foram 5 décimos. Como meus denominadores são iguais, o que que eu faço? Ana Beatriz, o que que eu faço? Yuri, Ana Beatriz. Você põe o 10 embaixo no denominador. Vou manter o meu denominador, né? E soma 4 mais 5? E vou somar os meus numeradores. 4 mais 5, que vai ser igual a 9. Então, a fração 9 décimos representa a quantidade vendida ao final do dia, no caso, né? Gente, quando eu tenho o mesmo denominador, fez aí, Yuri, a questão de número 1? Então, agora eu quero que vocês façam a questão 2, sozinhos. Nós vimos aqui que temos 2 recipientes, não tem? Em quantas partes que eles estão divididos? Ao todo? 5. Então, qual vai ser o meu denominador? 5. Então, o denominador vai ser 5 da letra B, né? E aí, o recipiente A, quantas partes de água, né? Quantas partes deles estão completas de água? Regiora está fazendo essa B, a 2? Quantas partes de 5 nós temos de água no recipiente Dá A? 6 quintos. Hã? Dá 6 quintos. Por que 3 quintos? 6. 6 quintos? Pra mim deu isso também, 6 quintos. quintos. Do recipiente A estão cheios, exatamente, Yuri, 4 partes das 5. Então, são 4 quintos. E no recipiente B, quanto que tem aqui de água? Que fração? 2. 2 o quê? quintos. 2 recipientes inteiros? Hã? 2 quintos. Ah, 2 quintos. Ok. Só que o que está perguntando? O que está perguntando aqui na questão de número 2? Leiam a questão de número 2 aí. Prof, Ah, o recipiente A tem a mais que o B 2 quintos. como você chegou a essa conclusão? Na tigela a gente tem 4 quintos, não temos? Aham. Aí eu faço a subtração com a tigela B, que é 2 quintos, e e vejo o resultado. E eu ponho o 5, que é o denominador que eu não preciso somar, e eu eu subtraio o 4 e o 2, que vai dar 2. Exatamente, é isso mesmo. Então, se no recipiente, porque está perguntando assim, ó, que fração o recipiente A tem a mais que o B? Então, se no recipiente A tem 4 quintos e no recipiente B tem 2 quintos, quando eu falo quanto tem a mais, a diferença, sempre, normalmente, pode ter alguma palavra que pode estar mudando isso, mas normalmente é uma questão um cálculo de subtração. Então, se ele quer saber quanto que tem a mais, eu vou colocar um sinal de subtração. Então, eu vou subtrair.
E se eu tenho denominadores iguais, eu vou manter o meu denominador, vou pegar o 4, vou tirar 2 e vai sobrar 2/5, né? Ah, pro, acho que eu entendi. É, porque é só manter o denominador, tanto na adição quanto na subtração. Agora façam a questão de número 3. É fácil. Bem facinho esse aqui. Oi, pode falar, Guilherme. Eu vou comprar um lápis porque eu tô sem. Tá. Agora você vai comprar o lápis? Então faz ali a questão de número 3, bem rapidinho. Mantém o denominador. Regiane, eu não estou vendo você fazendo as questões. Joel, você está fazendo, Joel? O lápis caiu. Tá. Professor, quanto Prof, eu Só um terminei. pouquinho, tem alguém falando antes, tá, Tiago? Peraí. Quem estava falando antes do Tiago? Chamou a professora? Caiu. Regiane? Ah, sim. Já fez a questão 3, Regiane? Já. Sim, manda para mim no chat os resultados, por favor. Terminou, Yuri? A 3? A, B e C? A questão de número 3, A, B e C. Lembrando que mantém o denominador e faz o cálculo somente do numerador, porque os denominadores são iguais. terminei toda 3. Terminou toda 3? Manda para mim no chat, então, os resultados dos cálculos. Tá bom, beleza, Regiane. Pessoal, deixa eu só falar um negócio. Ele colocou que vai colocar o hífen. Quando a gente vai escrever uma fração, a gente pode usar também aquela barrinha assim, ó, tá? 4/5, se eu colocar assim também, é uma fração, 4/5. Sabe aquela barrinha que tem assim? Na verdade, tá meio inteira, né? Ela é mais deitadinha. Aí coloca todos os resultados no seu nome para não ficar meio bagunçado. Então coloca lá. Escreve tudo, depois você dá Enter. Vamos ver aqui. Terminou, Yuri? Sim? Terminei, professora, eu vou mandar no chat. Matheus, por que 5? Por que esse 5 aqui embaixo? Terminei a 3 3. quintos na letra A? Cadê o Matheus? Pronto, terminei a 3. Tá, pode mandar para mim no chat. Professora, eu mandei errado, é 6/7. Ah, bom. Então tá. Tiago tá certo. Peraí, gente, manda devagar aqui. Tenta mandar tudo em um só. É igual o Regiori fez aqui, ele colocou um do ladinho do outro. Escreve o primeiro, dá um espaço, escreve o segundo, dá um espaço. Não fica, manda um aí, letra A, fica meio bagunçado. Então, do Guilherme tá certo, do Matheus tá certo. Todo mundo tá acertando, porque tá muito fácil esse conteúdo, né? Vamos respeitar que é cálculo de segundo ano, né? Isso. Conseguiu, Joel? Ah, o Joel já mandou aqui, tá certo. Yuri mandou também, tá certo. 20 segundos. E o Guilherme Velasque também, Guilherme Velasque. Isso mesmo, Guilherme Velasque. Muito bem. Pô, deu tudo meu assim. Ana, e quais são os denominadores? Você colocou para mim os numeradores, né? O denominador você fez o quê? Manteve? Tá travando. Pode falar. O numerador. Tá travando. Mas vamos lá, então. Então, se eu tenho 5/7 mais 1/7, eu vou manter o denominador, né? Que é o 7. Vou manter e vou somar 5 mais 1, que é igual a 6. Então, tem que ficar em forma de fração, tá, pessoal? Na letra B, eu tenho lá 10/16 mais 3/16.
Eu vou manter o meu denominador e vou somar o meu numerador. Na letra C, a mesma coisa. Eu vou manter o meu denominador porque eles são iguais. E vou subtrair nesse caso. Eu tenho 12, tenho que tirar 5. E vai sobrar para mim 7. Então, ficou 6 sétimos, 13/16 avos e 7/41. Ok? Agora, vocês já pegaram como que o cálculo que eu tenho que fazer quando eu tenho numeradores iguais. Agora eu quero que vocês pulem lá para a página 173, que é o que eu tenho que fazer quando eu tenho denominadores diferentes. Prof, Oi? mas não falta 4? Sim, vai faltar várias, mas eu vou explicar primeiro a outra. Não preciso fazer na sequência. Eu quero ensinar e depois vocês fazem. Então, nós vamos aprender. Essa aí tá muito fácil. Então, essa daí vocês vão fazer com o pé nas costas. Ó, põe o pé aqui nas costas e vão terminar rapidinho. E agora, como que vai ser quando eu tenho denominadores diferentes? Então, digamos que eu tenho aqui a fração, no caso, 2/3. E eu tenho que somar com 1/5. E aí? O que vocês acham que eu tenho que fazer aqui? Prof, qual que é a página? 173. 3/5. Como que é? 3/5. Eu vou fazer demais. Mas e aqui, ó? Esse é 3 e esse é 5. E agora? Eita, eu nem vi. Deixa eu pôr esse 3 mais embaixo aqui. Ixi, O que vocês acham que eu tenho que fazer? O que nós aprendemos a fazer nas aulas passadas? Nas últimas aulas? Para a gente comparar as frações, a gente tinha que fazer o quê? Tornar elas equivalentes, não é? Para a gente fazer esse cálculo, eu também vou ter que fazer um cálculo, uma fração equivalente. Vou ter que tornar tanto esse denominador quanto esse com o mesmo denominador em comum. Então, como que eu faço isso? Eu vou multiplicar aqui por 2. Quanto que é 3 vezes 2? 6. 6. 5 vezes 2 é 6? Não, é 10. Não, 5 vezes 2 é 10, né? Então, não dá para eu usar o 2, porque o 2, se eu multiplicar o 3 por 2, vai ficar 6 e o 5 por 2 vai dar 10. Eu tenho que ficar com o mesmo resultado aqui. Então, por 2 não dá para eu multiplicar. Então, vamos fazer aqui por 3. Quanto que é 3 vezes 3? 9. 9. E 5 vezes 3? 15. 15. Vou colocar o 6 aqui primeiro. 15. Aqui também, não, 6 era aqui. 10 vezes 2, 15, quando é vezes 3, que é 6 vezes 2, quando é vezes 3 é 9. Vou multiplicar, então, aqui o 3 por 4. E o 5 também vou multiplicar por 4. Quanto que é 3 vezes 4? 12. 3 vezes 4 é 12, que foi por 4, né? E 5 vezes 4? 20. É 20. Também ainda... tem algum número aqui que tem aqui? Não, né? Não. Então, vamos continuar. A gente tem que achar um número, um cálculo que vai ficar em comum. 3 vezes 5. Quanto que é 3 vezes 5? 15. 15. Peraí, mas aqui eu tenho 15, ó. Se eu multiplicar aqui por 5, o 3 por 5, e o 5 por 3, eu vou ficar com o denominador 15, não vou? Sim. Não deu 15 aqui, 15 aqui? Então, se eu multiplicar por 5 e aqui por 3, ó, 2 vezes 5 vai ser igual a 10, 3 vezes 5 vai ser igual a 15.
Vou somar com 1 vezes 3, que é igual a 3. 5 vezes 3 é igual a 15. Agora eu consigo fazer essa adição. Quanto que é 10 mais 3? 10 mais quanto? 10 mais 3. 13. 13. E mantém aqui o meu denominador. Fiquei com 13 quinzeavos. Para eu poder, eu posso simplificar essa fração. Se eu dividir aqui por 3, vai dar... Não, não dá para simplificar, não. Vai ficar mesmo 13 quinzeavos. Porque não tem um número que dá para dividir em comum. Vocês conseguiram entender? Aqui na apostila está trazendo de forma um pouco... Ficou meio longe também, eu esqueci de aumentar a tela. Então, aqui na apostila, a gente pode observar, ó. 2/3 vezes 2 vai ficar 4/6. Deixa eu só compartilhar aqui a tela com vocês para conseguir ir mostrando. Yuri, você fecha seu áudio, por favor? Ah, mas, Pro, você tá na 5? Não, eu estou na página 173, explicando um novo conteúdo. Eu expliquei o conteúdo de adição com numeradores iguais, com denominadores iguais. Agora eu estou explicando com os denominadores diferentes. Você pulou a página 15. Ah, a página Sim, eu expliquei por quê. Porque eu estou explicando o conteúdo, depois a gente volta para realizar. Eu quero que vocês aprendam os conteúdos e aí aprendam a realizar. Porque depois vocês realizam. Porque esse denominador, essa adição e subtração com denominadores iguais, é fácil. O mais difícil é com denominadores diferentes. E aí depois vocês vão fazer esses cálculos, entendeu? A gente vai fazer, todos serão feitos, todas as atividades. Mas aí eu quero explicar primeiro esse conteúdo aqui, que é com os denominadores diferentes. Então, aqui, no caso, como eu fiz aqui no quadro, só que ficou pequenininho, acho que vocês não conseguiram visualizar. Então, eu vou tornar as frações equivalentes. Eu vou pegar uma fração em comum. Então, multipliquei por 2, transformei em 4/6. Multipliquei por 3, 2/3, multipliquei por 2, ficou 4/6. 1/5 multipliquei por 2, ficou 2/10. Não tem denominador em comum ainda, né? Multipliquei por 3, ficou 6/9. Multipliquei 1/5 por 3, ficou 3/15. Mas aqui ainda não tinha dado 15avos. Quando eu multiplico esse por 5, aí eu tenho um denominador em comum, né? E aí ele pegou, então, os dois denominadores iguais, a fração equivalente com os denominadores iguais, e realizou ali o cálculo de adição. E aí nós vamos fazer aqui, para entender melhor, essa questão de número 1. Então, está pedindo para efetuar os cálculos usando frações equivalentes. Como que nós vamos descobrir aqui? Ó? Aqui é denominador 10 e aqui é denominador 2. Por quanto que eu posso multiplicar, por exemplo? Dá para transformar esse 2 em 10, não dá? Dá ou não dá? Eu posso transformar o 2 em 10? Hein, Maria Eduarda? Como que eu posso transformar esse 2 em 10? Sim, Pro, você pode. 2 vezes 5. Se eu multiplicar o 2 por 5, ele vai ficar 10, não é? E aí eu não preciso nem fazer todo aquele processo de multiplicação ali. Então, se eu só pegar aqui o 2 e multiplicar por 5, se eu multiplicar o 2 por 5, eu também tenho que multiplicar o 1. Então, vai ficar aqui 3/10. Quanto que é 1 vezes 5?
Sim. 5. E 5 vezes 2? 10. 10. Não fiquei com o denominador igual? Sim. Então, agora eu vou só somar. 3 mais 5, 8. 8. Mantenho o meu denominador. Aí aqui eu posso até simplificar. Posso dividir aqui por 8, por 8 não. Por 2. E aqui eu também posso dividir por 2. Para simplificar, né? Vai ficar 4 quintos. Aqui eu simplifiquei, tá? Mas o resultado é aqui, ó. 8 décimos. Agora eu quero que vocês façam a letra C aqui. Não, vamos pegar aqui a letra B, que está mais embaixo. Opa! Eu já explico por que. Nessa letra B, nós temos ali um inteiro. Um inteiro mais 9 dozeavos. Um inteiro. Como que a gente pode fazer quando eu tenho um número inteiro? Você quer algo? Oi? Façam essa letra C aqui primeiro, então. Que daqui eu já vou ter que fazer outra explicação. Façam essa letra C. Por qual número que eu posso... Eu tenho o 8 e tenho o 4. Esses números podem ser transformados com fração equivalente. Eu posso transformar só uma das frações e posso tornar elas equivalentes, com o mesmo denominador. Equivalentes não, com o mesmo denominador. Quatro vezes 2. Exatamente. Se eu multiplicar o 4 aqui por 2, eu vou ficar com o denominador 8, não vou? Então, eu coloco aqui 5 oitavos. Pessoal, é importante que vocês coloquem esses cálculos aqui, tá? Para vocês lembrarem depois o que tem que ser feito. E vou subtrair, então, de 2... Ai, peraí que eu errei. Prof, Oi? eu fiz e o resultado meu foi 3 oitavos. Tá, vamos ver aqui. Vou multiplicar aqui também por 2. É bom sempre colocar o número que vocês estão multiplicando. Então, 5 oitavos eu tenho aqui. Vou subtrair 1 vezes 2. Quanto que é 1 vezes 2? Quinto ano. 2. 2. 4 vezes 2. 8. 8. Eu tenho 5, tiro 2, fico com... 2. Ah, 2. tenho 5, 2, 3. Ah, bom. Vou ficar Dois. com 3, exatamente, 3 oitavos, aqui no meu denominador. Também não é difícil. 3. Também não é. Eu falei errado. Só fechem os áudios. Também não é difícil. Só tem que pensar que número que você vai ter que tornar equivalente, né? E quando eu tenho aqui, então, um número inteiro. Vocês já sabem que o inteiro, ele é a mesma quantidade do denominador, não é? São todas as partes do meu denominador. Qual é o denominador aqui? Dessa segunda fração? 12. 12. Então, significa que esse inteiro é igual a 12 dozeavos. 12 dozeavos. E aí, eu só vou somar, então, com 9 dozeavos. Vai ficar quanto? Esse inteiro você vai transformar, então, em uma fração. Vai dar 21. 21 dozeavos, né? E a letra D, como que vai ficar?
Vai usar o 14? Vai usar o 14. E como que vai ficar essa fração? Se ela é um inteiro, significa que eu tenho as 14 partes de 14, não é? Então, vai ficar 14 14avos, que vai ser subtraído, então, 4 14avos. Qual é a fração que vai se transformar aqui, então? 18 14avos. 18, mas é uma subtração, ó. É 10, 14 10. Isso 10. mesmo. 10 14avos. E aí, pessoal, é sempre importante a gente tentar simplificar. Essa forma aqui, eu não tenho como reduzir ela ainda mais. Então, vamos tentar tornar irredutível essas frações. Que número do 21, que tem 21 e tem 12 na tabuada como resultado? Na tabuada do 2, eu tenho 21 e 12? 12 Não. tem, aqui 21 não. 21 não, né? Mas tem o 12. E na tabuada do 3, tem o 12 e tem o 21? Sim. Sim, então se eu dividir aqui por 3, também dá para eu dividir aqui por 3, não dá? Quanto que é 21 dividido por 3? 3 vezes quanto que é igual a 21? 7. Exatamente, 7. E 3 vezes quanto que é igual a 12? 4. Então, essa aqui é a minha forma irredutível, minha fração irredutível. E o 10 e o 14? O que dá para a gente fazer? Dá para dividir por 2, não dá? São números pares. Sempre quando tiver número par, você pode dividir por 2. Então, pode ficar aqui também, 10 dividido por 2 é 5 e 14 dividido por 2 é igual a 7. Essa aqui também é a minha fração simplificada e irredutível, né? E aí nós temos menos de 1 minuto, mas eu quero que vocês tentem fazer a questão de número 2, tá? Para a gente fazer, já vou mandar o próximo link, e aí a gente vai fazer a questão de número 2. Só para ir mais ou menos no embalo, tá bom? Podem ir fazendo a questão 2.